Bom, gente, eu estou usando o Zoom porque eu quero compartilhar algo com vocês, né? Surgiu uma conversa na outra plataforma, porque eu sempre estou publicando conteúdo lá, e eu postei um GIF sobre a movimentação geométrica e a formação de triângulos de acordo com uma base do círculo, né? E do raio do círculo. Enfim, falando muito geometria e matemática, aposto que a maioria já parou de assistir aqui, né? Mas para os que corajosos que continuaram, eu gostaria de desmistificar algumas coisas que tem a respeito da astrologia, porque para os meus alunos, eles já estão carecas de saber, porque desde a primeira aula eu trato sobre essa possibilidade, né, esse assunto da geometria na astrologia. Então, não tem como você entender a astrologia se você não entende os princípios geométricos, os princípios matemáticos. E por mais que a astrologia tenha esse vínculo com coisas de humanas, né? O pessoal de humanas que adora se apropriar da astrologia por ser um conteúdo de uma leitura potencialmente psicológica, de personalidade, ela nem sempre foi usada dessa maneira, né? Durante muitos anos, a astrologia, ela era um conteúdo como todos os outros, vinculados a outras ciências naturais. E sempre foi muito importante que o astrólogo ele conhecesse outros conteúdos, não só de personalidade, mas também para prever eventos. Então, a primeira utilização da astrologia era preditiva, era de prever eventos, né, de acontecimentos, tanto em questões de clima, como também de guerras, né? Não posso falar essa palavra, de conflitos, de dificuldades, né? De desafios, um, e também para os nobres. Então não era assim, ai, será que o meu filho, o príncipe aqui, ele vai ser um cara assim gentil e nobre? Não, eram eventos, né? Porque a questão da personalidade a gente tem livre-arbítrio, a gente pode moldá-la. Então, sim, para você ter uma precisão nos cálculos e na aplicação dos mesmos, você precisa sabê-los, né? Não que você precise. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem vários softwares que facilitam todo esse trabalho para a gente não precisa fazer cálculo na mão. Mas eu sempre falo para os alunos desenhar o mapa para entender o funcionamento de um círculo, né? E dos graus, porque o círculo ele é medido em graus, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o desenho de um mapa, né? Vou compartilhar a tela que vai ficar mais simples. Então, a gente tem aqui, eu abri alguns para tentar ver, até aumentei a orbe de aspectos para vocês conseguirem ver um pouco melhor, né? Então, a gente vai ter 360 graus e a divisão principal, né, em 4 pontos, ou seja, 90 graus cada parte. E aí a gente vai ter essas linhas no meio do mapa, que geralmente é o ponto de mais dificuldade que as pessoas têm, né? Porque fica assim, o que significam os aspectos? Se a pessoa não entende matemática, ela vai ter dificuldade em entender os aspectos e a complexidade dos mesmos. Porque o que na internet a gente encontra são simplesmente informações, o que é um trígono, o que é uma quadratura, o que é um sexto, uma oposição, uma conjunção, mas existem aplicativos separativos, crescentes e minguantes. Então, os aspectos, eles, sim, têm muitas informações e é muito importante. E não só a relação dos aspectos que formam essa parte geométrica, mas também cada grau do zodíaco, né? O significado do mesmo, por que que um trígono não se faz em signos de elementos diferentes e assim por diante, né? Essa não é uma aula técnica teórica aqui, né? Não vou entrar em detalhes, é só para vocês entenderem mais ou menos que sim, a astrologia tem muita matemática, né? O pessoal de humanas vai ficar como depois dessa? Então não adianta nada, por exemplo, eu ver, tem um ascendente em escorpião ali, né? Legal. Mas não é todo mundo que tem um ascendente de escorpião vai ser da mesma forma. E esse ascendente está em qual grau? Qual outro ponto do mapa também vai ter parecido, né? Com esse grau. Então, por exemplo, a gente tem ali esse trígono bem evidente entre Saturno e Sol. Um está a 13 graus e 25 minutos, outro está a 12 graus e 28 minutos. Então, o Sol se aplica a Saturno, porém, é um aspecto, um trígono, né? Um aspecto crescente e aplicativo. O que isso significa? Então, dá muita diferença a gente entender isso dentro de um princípio matemático também, quando a gente vê as coisas acontecendo. Mas fiquem tranquilos que não é um bicho de 7 cabeças, é totalmente
aprendível, tá? E a matemática a gente se assusta tanto porque a gente não precisa ter uma agilidade de cálculo, a gente precisa sim ter uma agilidade de lógica. E quando você consegue adquirir, é questão de treino, de prática, obviamente, fica mais fácil de entender o simbolismo por trás disso, né? Então, a gente vai ter essa roda, são 360 graus, e cada grau, né, cada aspecto de determinado ponto, a gente vai ter as angulações, a gente vai ter o signo, cada signo tem 30 graus, cada casa tem 30 graus, dependendo do sistema de casas que se utiliza, vai ter diferença, né? As casas podem ser maiores ou menores, e aí essa é a principal diferença de cada sistema de casas. Enfim, eu acho isso fascinante, né? E desenhe um mapa, né? Uma dica que eu posso dar para os estudantes de astrologia, desenhe para você ter essa noção espacial, porque o mapa ele é uma representação bidimensional, né, de um campo tridimensional que nós temos. Então, por mais que aqui eu consiga me localizar aqui acima, ó, o que, que eu consigo ver, né? Lá o sol se põe, aqui o sol nasce, né? Então eu tenho essa dimensão muito maior. Como é que eu vou representar essa grandeza? Por isso que tem um mapa bidimensional. E inclusive ele não coloca, né? Não tem como a gente colocar a latitude e longitude zodiacal, né? A gente não tem como colocar a distância de acordo com a elíptica, porque de acordo com as estações do ano, só vai nascer um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, né? De acordo com a elíptica. Mas existem algumas configurações nos softwares, pelo menos no SolarFire, você consegue encontrar para ver se tem um alinhamento também de longitude zodiacal. É muito fascinante, é muito legal. Enfim, eu espero que eu tenha confundido um pouquinho a cabeça de vocês, mas esclarecido essa questão a respeito da importância da matemática também para a astrologia.